Documento 79. A expansão andita no Oriente. A Ásia é o berço da raça humana. Foi em uma península do sul desse continente que Andon e Fonta nasceram. Nos planaltos daquilo que agora é o Afeganistão, os seus descendentes Badonan fundaram um centro primitivo de cultura que subsistiu por mais de 500 mil de anos. Nesse foco oriental da raça humana, os povos sanjiques diferenciaram-se da linhagem andônica, e a Ásia foi o seu primeiro lar, o seu primeiro território de caça e o seu primeiro campo de batalha. A parte sudoeste da Ásia testemunhou as civilizações dos Dalamatianos, dos Noditas, dos Adamitas e dos Anditas sucederem-se. Partindo dessas regiões, o potencial da civilização moderna espalhou-se pelo mundo. 1. Os Anditas do Turquestão. Por mais de 25 mil anos, até quase 2000 a.C., o centro da Eurásia era predominantemente andita, embora isso estivesse diminuindo. Nas terras baixas do Turquestão, os anditas voltaram-se para o oeste, contornando os lagos interiores na direção da Europa e, partindo dos planaltos dessa região, infiltraram-se na direção leste. O Turquestão Oriental, o Xinjiang, e, uma extensão menor, o Tibete, foram as entradas antigas através das quais esses povos da Mesopotâmia penetraram nas montanhas, indo até as terras setentrionais dos homens amarelos. A infiltração andita na Índia veio dos planaltos do Turquestão até o Punjab e dos pastos iranianos, passando através do Beluchistão. Essas primeiras migrações não foram conquistas, em nenhum sentido, foram antes a corrente contínua das tribos anditas indo para a Índia Ocidental e para a China. Durante quase 15 mil anos, os centros de cultura mista andita perduraram na bacia do rio Tarim, no Xinjiang, e, para o sul, nas regiões dos planaltos do Tibete, onde amplamente os anditas e os andonitas miscigenaram-se. O Vale do Tarim era, a leste, o posto fronteiriço da verdadeira cultura andita. Ali construíram as suas colônias e mantiveram relações de comércio com os chineses desenvolvidos a leste e com os andonitas ao norte. Naquela época, a região do Tarim tinha uma terra fértil, as chuvas eram abundantes. A leste, o Gobi era uma terra de gramagens abertas, onde os pastores gradativamente voltavam-se para a agricultura. Essa civilização pereceu quando os ventos chuvosos passaram a soprar para o sudoeste. Entretanto, nos seus bons dias, ela rivalizava com a própria Mesopotâmia. Por volta de 8000 a.C., a aridez vagarosamente crescente das regiões dos planaltos da Ásia Central começou a expulsar os anditas para os fundos dos vales e as costas marítimas. Essa seca crescente não apenas os levou para os vales do Nilo, do Eufrates, dos rios Indo e Amarelo, como também provocou um novo desenvolvimento na civilização andita. Uma nova espécie de homens, os comerciantes, começou a aparecer em grande quantidade. Quando as condições climáticas tornaram a caça desvantajosa para os anditas migrantes, eles não seguiram o curso evolucionário das raças mais antigas, tornando-se pastores. O comércio e a vida urbana surgiram. Do Egito, através da Mesopotâmia e do Turquestão, até os rios da China e da Índia, as tribos mais altamente civilizadas começaram a concentrar-se nas cidades consagradas à manufatura e ao comércio. Adônia, localizada perto da atual cidade de Ascabade, tornou-se a metrópole comercial da Ásia Central. O comércio de pedras, metal, madeira e cerâmica acelerou-se tanto por via terrestre quanto pela fluvial. Contudo, a seca sempre crescente trouxe gradualmente um grande êxodo andita das terras do sul e do leste do Mar Cáspio. A maré de migração começou a mudar da direção norte para o sul e os cavaleiros da Babilônia começaram a invadir a Mesopotâmia. A aridez crescente na Ásia Central colaborou ainda mais para reduzir a população e para tornar esse povo menos guerreiro.
E, quando as chuvas decrescentes ao norte forçaram os andonitas nômades a irem para o sul, houve um êxodo prodigioso de anditas do Turquestão. Esse foi o movimento final dos chamados arianos para o Levante e para a Índia. Esse movimento marcou o ápice daquela longa dispersão dos descendentes miscigenados de Adão, durante a qual todos os povos asiáticos e a maioria dos povos das ilhas do Pacífico foram, em uma certa medida, aperfeiçoados por essas raças superiores. Assim, ao dispersarem-se no hemisfério oriental, os anditas ficaram desprovidos das suas terras originais na Mesopotâmia e no Turquestão, pois foi esse movimento abrangente dos andonitas para o sul que diluiu os anditas na Ásia Central quase até o seu desaparecimento. Contudo, no século XX d.C., ainda há traços de sangue andita entre os povos turanianos e tibetanos, como é testemunhado pelos tipos louros que ocasionalmente são encontráveis nessas regiões. Os anais primitivos dos chineses registram a presença de nômades de cabelos vermelhos ao norte das pacíficas colônias do Rio Amarelo, e ainda há pinturas que registram fielmente a presença tanto do tipo andita louro quanto dos tipos mongóis morenos na bacia do Tarim de muito tempo atrás. A última grande manifestação do gênio militar submergido dos anditas da Ásia Central ocorreu em 1200 d.C., quando os mongóis, sob o comando de Gengis Khan, começaram a conquista da maior parte do continente asiático. E, como os anditas do passado, esses guerreiros proclamavam a existência de um só Deus no céu. A dissolução prematura do seu império retardou em muito o intercâmbio cultural entre o Ocidente e o Oriente, e foi um grande obstáculo ao crescimento do conceito monoteísta na Ásia. 2. A conquista andita da Índia. A Índia é o único local em que todas as raças de Urântia foram miscigenadas, a invasão andita trazendo a última contribuição. Nos planaltos a noroeste da Índia, as raças Sanjiques vieram à existência e, sem exceção, os membros de cada raça penetraram no subcontinente da Índia nos seus primórdios, deixando atrás de si a mais heterogênea mistura de raças que existe em Urântia. A Índia antiga atuou como uma bacia coletora para as raças em migração. A base da península anteriormente era um pouco mais estreita do que é agora, grande parte dos deltas do Ganges e do Indo sendo um trabalho dos últimos 50.000 anos. As mais antigas misturas de raças na Índia formam uma combinação de raças vermelhas e amarelas migratórias com os andonitas aborígenes. Esse grupo foi enfraquecido posteriormente quando absorveu maior porção dos extintos povos verdes do leste, bem como um grande número da raça laranja. O grupo foi ligeiramente aperfeiçoado por meio de uma miscigenação limitada com os homens azuis, mas sofreu excessivamente com a assimilação de grande número de membros da raça índigo. Todavia, os chamados aborígenes da Índia dificilmente são representativos desse povo primitivo. Eles são antes a facção sulina, inferior e oriental, que nunca foi plenamente absorvida pelos anditas primitivos nem pelos seus primos arianos a surgirem mais tarde. Por volta de 20.000 a.C., a população da parte ocidental da Índia já se havia tornado matizada pelo sangue adâmico e, nunca na história de Urântia, qualquer povo combinou tantas raças diferentes. Infelizmente, porém, as linhagens Sanjiques secundárias predominaram e foi uma verdadeira calamidade que as raças azul e vermelha estivessem tão amplamente ausentes dessa fusão racial do passado longínquo. Se tivesse havido mais linhagens Sanjiques primárias, elas teriam contribuído muito para o engrandecimento do que poderia ter sido uma civilização ainda mais desenvolvida. A situação desenvolveu-se assim. O homem vermelho foi destruído a si próprio nas Américas, o homem azul espalhava-se pela Europa e os descendentes primitivos de Adão e a maioria dos posteriores demonstravam pouco desejo de miscigenação com os povos de cores mais escuras, fosse na Índia, África ou outros lugares.
Por volta de 15.000 a.C., o impulso de uma população crescente no Turquestão e no Irã ocasionou o primeiro movimento andita realmente extenso na direção da Índia. Durante quase 15 séculos, esses povos superiores afluíram para os planaltos do Beluquistão, espalhando-se pelos vales do Indo e do Ganges, indo vagarosamente para o sul pelo Decã adentro. Essa pressão andita vinda do noroeste levou muitas das linhagens inferiores do sul e do leste para a Birmânia e para o sul da China, mas não o suficiente para salvar os invasores da obliteração racial. A Índia não teve êxito em conseguir a hegemonia da Eurásia em boa medida por uma questão quase que de topografia. A pressão da população vinda do norte apenas levou a maioria do povo para o sul, para o território decrescente do Decã, cercado pelo mar de todos os lados. Se houvessem existido terras adjacentes para a imigração, as raças inferiores teriam sido expulsas para todas as direções, e as linhagens superiores teriam alcançado uma civilização mais elevada. O que ocorreu foi que esses conquistadores anditas primitivos fizeram um esforço desesperado para preservar a sua identidade e para estancar a maré de engolfamento racial com o estabelecimento de restrições rígidas para os casamentos interraciais. Entretanto, por volta de 10.000 a.C., os anditas haviam sido absorvidos, mas toda a massa do povo havia sido amplamente aperfeiçoada por essa absorção. A mistura das raças é sempre vantajosa, pelo favorecimento da versatilidade da cultura e pela contribuição para uma civilização mais desenvolvida. Entretanto, se predominarem os elementos inferiores das linhagens raciais, essas realizações não duram muito tempo. Uma cultura poliglota pode ser preservada apenas se as linhagens superiores se reproduzirem com uma margem suficiente de segurança sobre a inferior. A multiplicação irrestrita dos inferiores é infalivelmente suicida para a civilização cultural, se a reprodução dos superiores for decrescente. Se os conquistadores houvessem ultrapassado em 3 vezes o próprio número, ou se eles houvessem expulsado ou destruído a terça parte menos desejável dos habitantes alaranjado-verde índigos, então a Índia ter-se-ia tornado um dos principais centros mundiais de civilização cultural e teria, indubitavelmente, atraído mais das ondas posteriores dos mesopotâmios que fluíram para o Turquestão e dali para o norte até a Europa. 3. A Índia Dravidiana. A mesclagem dos conquistadores anditas da Índia com as raças nativas resultou finalmente naquele povo misturado que tem sido chamado de dravidiano. Os dravidianos mais primitivos e mais puros possuíam uma capacidade grande para conquistas culturais, a qual foi continuamente sendo enfraquecida à medida que a sua herança andita tornou-se cada vez mais atenuada. E foi isso que condenou essa civilização embrionária da Índia há quase 12.000 anos. Todavia, a infusão do sangue de Adão, mesmo em pequena quantidade, produziu uma aceleração bem marcada no desenvolvimento social. Essa linhagem composta produziu imediatamente, então, a mais versátil civilização na Terra. Não muito depois de conquistar a Índia, os anditas dravidianos perderam o contato racial e cultural com a Mesopotâmia. Mas a abertura posterior de linhas marítimas e rotas para as caravanas restabeleceram tais conexões. Em nenhum momento, dentro dos últimos 10.000 anos, a Índia esteve inteiramente fora do contato com a Mesopotâmia a oeste e com a China a leste, embora as barreiras das montanhas houvessem favorecido grandemente as relações com o oeste. A cultura e os ensinamentos religiosos superiores dos povos da Índia datam dos primeiros tempos do domínio dravidiano e são devidos, em parte, ao fato de tantos sacerdotes hetitas haverem entrado na Índia, tanto na invasão inicial dos anditas quanto na invasão posterior ariana. O fio do monoteísmo que atravessa a história religiosa da Índia vem, então, dos ensinamentos dos adamitas no segundo jardim.
Desde 16.000 a.C., um grupo de 100 sacerdotes hetitas entrou na Índia e quase conquistou religiosamente a metade oeste daquele povo poliglota, mas a sua religião não perdurou. Depois de 5.000 anos, as suas doutrinas da Trindade do Paraíso haviam se degenerado no símbolo trino do Deus do Fogo. Todavia, durante mais de 7.000 anos, até o fim das migrações anditas, o status religioso dos habitantes da Índia esteve muito acima daquele do resto do mundo em geral. Durante esses tempos, a Índia prometera produzir a civilização cultural, religiosa, filosófica e comercial líder do mundo. E não fora pela completa absorção dos anditas pelos povos do sul, esse destino provavelmente ter-se-ia realizado. Os centros dravidianos de cultura localizavam-se nos vales dos rios, principalmente do Indo e do Ganges, e, no Deccan, ao longo dos 3 grandes rios que fluem através dos Ghats originais até o mar. As colônias ao longo da costa marítima dos Ghats ocidentais deviam a sua proeminência às relações marítimas com a Suméria. Os dravidianos estavam entre os primeiros povos a construírem cidades e entrarem extensivamente no negócio de exportação e importação por terra e mar. Por volta de 7.000 a.C., caravanas de camelos estavam fazendo viagens regulares à distante Mesopotâmia e os navios dos dravidianos avançaram pela costa, atravessando o mar da Arábia até as cidades sumérias do Golfo Pérsico e aventurando-se pelas águas da Baía de Bengala até as Índias Orientais. Um alfabeto, junto com a arte de escrever, foi importado da Suméria por esses navegantes e mercadores. Essas relações comerciais contribuíram grandemente para a maior diversificação de uma cultura cosmopolita, resultando no primeiro aparecimento de muitos refinamentos e mesmo dos luxos da vida urbana. Quando os arianos que vieram depois entraram na Índia, eles não reconheceram nos dravidianos os seus primos anditas submergidos nas raças sanjiques, mas encontraram uma civilização bem avançada. Apesar das limitações biológicas, os dravidianos fundaram uma civilização superior que foi bem difundida em toda a Índia e sobreviveu no Deccan até os tempos modernos. 4. A invasão ariana da Índia. A segunda penetração andita na Índia foi a invasão ariana durante um período de quase 500 anos no meio do 3º milênio a.C. Essa migração marcou o êxodo terminal dos anditas das suas terras natais no Turquestão. Os centros arianos iniciais estavam espalhados pela metade norte da Índia, notadamente a noroeste. Esses invasores nunca completaram a conquista do país e a sua negligência causou o seu fracasso posterior. Por serem em número menor, tornaram-se vulneráveis e foram absorvidos pelos dravidianos do sul, que se espalharam mais tarde por toda a península, exceto as províncias do Himalaia. Os arianos exerceram pouca influência racial sobre a Índia, exceto nas províncias do norte. No Deccan, a sua influência foi mais cultural e religiosa do que racial. A maior persistência do chamado sangue ariano no norte da Índia não é devida apenas à sua presença em maior número nessas regiões, mas também ao fato de que eles foram reforçados ulteriormente por novos conquistadores, comerciantes e missionários. Até o 1º século a.C., havia uma infiltração contínua de sangue ariano no Punjab, sendo que o último influxo acompanhou as campanhas dos povos helênicos. Na planície do Ganges, os arianos e os dravidianos finalmente misturaram-se, produzindo uma cultura elevada, sendo esse centro reforçado por contribuições do Nordeste vindas da China. Na Índia, muitos tipos de organizações sociais floresceram, de tempos em tempos, indo dos sistemas semidemocráticos dos arianos às formas despóticas e monárquicas de governo. Todavia, o aspecto mais característico dessa sociedade foi a persistência de grandes castas sociais
que foram instituídas pelos arianos em um esforço para perpetuar a identidade racial. Esse sistema elaborado de castas tem sido preservado até a época presente. Das 4 grandes castas, afora a primeira, foram todas estabelecidas em um esforço de antemão condenado ao fracasso para impedir a amalgamação social dos conquistadores arianos com seus súditos inferiores. Contudo, a primeira casta, a dos instrutores sacerdotes, provém dos hetitas. Os brahmanes do século XX da era cristã são descendentes culturais, em linha direta, dos sacerdotes do segundo jardim, embora os seus ensinamentos em muito discordem daqueles dos seus ilustres predecessores. Quando os arianos entraram na Índia, eles trouxeram consigo os seus conceitos de deidade como haviam sido preservados nas tradições remanescentes da religião do segundo jardim. Os sacerdotes brahmanes, porém, jamais foram capazes de resistir à força viva do paganismo que surgiu do contato súbito com as religiões inferiores do Deccan após a obliteração racial dos arianos. Desse modo, a vasta maioria da população caiu nos laços das superstições escravizadoras das religiões inferiores, e foi assim que a Índia não conseguiu produzir a alta civilização antevista nos tempos mais antigos. O despertar espiritual do 6º século a.C. não perdurou na Índia, tendo morrido antes mesmo da invasão muçulmana. Algum dia, porém, um Gautama ainda maior pode surgir para liderar toda a Índia na procura do Deus vivo, e então o mundo observará a fruição das potencialidades culturais de um povo versátil que, por tanto tempo, permaneceu entorpecido sob o efeito de uma visão espiritual estagnada. A cultura apoia-se em uma base biológica, mas um sistema de castas por si só não podia perpetuar a cultura ariana, pois a religião, a verdadeira religião, é a fonte indispensável da energia mais elevada que leva os homens a estabelecer uma civilização superior baseada na fraternidade humana. 5. O Homem Vermelho e o Homem Amarelo. Enquanto a história da Índia é aquela da conquista andita e de sua absorção final por outros povos evolucionários, a história da Ásia Oriental é mais propriamente a dos Sanjiques primários, particularmente a do Homem Vermelho e do Homem Amarelo. Essas duas raças escaparam em larga medida da miscigenação com a decadente linhagem de Neandertal, que retardou tanto o Homem Azul na Europa, preservando assim o potencial superior do tipo Sanjique primário. Enquanto os primeiros homens de Neandertal espalharam-se por toda a extensão da Eurásia, a sua asa oriental foi a mais contaminada pelas linhagens animais mais degradadas. Esses tipos subhumanos foram impelidos para o sul pelo 5º período glacial, a mesma camada de gelo que bloqueou durante tanto tempo a migração Sanjique para a Ásia Oriental. E, quando o Homem Vermelho caminhou para o norte pelos planaltos da Índia, ele encontrou o nordeste da Ásia isento desses tipos subhumanos. A organização tribal das raças vermelhas formou-se antes do que a de quaisquer outros povos, e eles foram os primeiros a migrar do foco Sanjique da Ásia Central. As linhagens Neandertal inferiores foram destruídas ou expulsas das terras firmes pelas migrações posteriores das tribos amarelas. Todavia, o Homem Vermelho reinara absoluto na Ásia Oriental por quase 100 mil anos antes que as tribos amarelas chegassem. Há mais de 300 mil anos, o corpo principal da raça amarela entrou na China, vindo do sul numa migração costeira. A cada milênio, eles penetravam mais profundamente no interior do continente e não fizeram contato com seus irmãos que emigravam do Tibete até tempos relativamente recentes. A pressão crescente da população levou a raça amarela, que se movia para o norte, a começar a invadir as terras de caça do Homem Vermelho. Essas intromissões, combinadas a antagonismos raciais naturais, culminaram em um aumento das hostilidades e, assim, teve início a luta crucial pelas terras férteis da Ásia longínqua.
A história dessa disputa milenar entre as raças vermelha e amarela é um épico da história de Urântia. Por mais de 200 mil anos, essas duas raças superiores travaram guerras amargas e contínuas. Nas lutas iniciais, os homens vermelhos foram mais bem-sucedidos em geral. As suas expedições espalhavam a devastação nas colônias amarelas. Todavia, o homem amarelo era bom aluno na arte da guerra e logo manifestou uma habilidade especial de conviver pacificamente com os seus compatriotas. Os chineses foram os primeiros a aprender que na união está a força. As tribos vermelhas continuaram com os seus conflitos de destruição mútua e, logo começaram a sofrer derrotas repetidas nas mãos agressivas dos implacáveis chineses que continuaram sua marcha inexorável para o norte. Há 100 mil anos, as tribos dizimadas da raça vermelha lutavam, acuadas pelo gelo da última era glacial que diminuía, e, quando a passagem de terra para o Oriente sobre o Estreito de Bering tornou-se atravessável, essas tribos não demoraram a abandonar as margens inóspitas do continente asiático. 85 mil anos passaram-se desde que os últimos homens vermelhos puros partiram da Ásia, mas a longa luta deixou a sua marca genética sobre a raça amarela vitoriosa. Os povos chineses do norte, junto com os siberianos andonitas, assimilaram muito da linhagem vermelha, e com isso foram consideravelmente beneficiados. Os índios norte-americanos nunca tiveram contato real com a progênie andita de Adão e Eva, tendo sido expulsos das suas terras natais asiáticas cerca de 50 mil anos antes da chegada de Adão. Durante a idade das migrações anditas, as linhagens puras estavam se espalhando pela América do Norte como tribos nômades, caçadores que praticavam a agricultura apenas em uma pequena proporção. Essas raças e os grupos culturais permaneceram quase completamente isolados do restante do mundo, desde a sua chegada às Américas até o primeiro milênio da era cristã, quando foram descobertos pelas raças brancas da Europa. Até aquela época, os esquimós eram o mais próximo da raça branca, que as tribos de homens vermelhos do norte jamais haviam visto. A raça vermelha e a amarela são as únicas linhagens humanas que alcançaram um alto grau de civilização longe das influências dos anditas. A cultura ameríndia mais antiga foi o centro Onamonalonton na Califórnia, mas que em 35.000 a.C. desapareceu. No México, na América Central e nas montanhas da América do Sul, as civilizações posteriores, mais duradouras, foram fundadas por uma raça predominantemente vermelha, mas contendo uma mistura considerável das raças amarela, alaranjada e azul. Essas civilizações foram produtos evolucionários dos Angiques, ainda que traços de sangue andita houvessem alcançado o Peru. Excetuando-se os esquimós na América do Norte e uns poucos anditas polinésios na América do Sul, os povos do hemisfério ocidental não tiveram nenhum contato com o resto do mundo até o fim do primeiro milênio depois de Cristo. No plano Melquisedeque original para o aperfeiçoamento das raças de Urântia, havia sido estipulado que 1 milhão dos descendentes da pura linha de Adão deveriam elevar os homens vermelhos das Américas. 6. O alvorecer da civilização chinesa. Algum tempo após haverem afugentado o homem vermelho para a América do Norte, os chineses em expansão expulsaram os andonitas dos vales dos rios da Ásia Oriental, empurrando-os ao norte para a Sibéria e a oeste até o Turquestão, para onde eles iriam, dentro em pouco, entrar em contato com a cultura superior dos anditas. Na Birmânia e na península da Indochina, as culturas da Índia e da China misturaram-se e fundiram-se para produzir as civilizações sucessivas daquelas regiões. A raça verde já desaparecida perdurou nessa região em uma proporção maior do que em qualquer outro lugar do mundo. Muitas raças diferentes ocuparam as ilhas do Pacífico.
Em geral, as ilhas do sul, que eram então maiores, foram ocupadas pelos povos portadores de uma alta percentagem de sangue das raças verde e índigo. As ilhas do norte foram ocupadas pelos andonitas e, mais tarde, por raças que traziam proporções elevadas das linhagens amarelas e vermelhas. Os ancestrais do povo japonês não foram expulsos do continente antes de 12.000 a.C., quando foram desalojados por um vigoroso avanço em direção ao litoral sul da parte das tribos chinesas do norte. O seu êxodo final não foi devido tanto à pressão populacional quanto à iniciativa de um chefe a quem eles vieram a considerar como um personagem divino. Como os povos da Índia e do Levante, tribos vitoriosas de homens amarelos estabeleceram os seus primeiros centros ao longo da costa e rio acima. As colônias costeiras encontraram dificuldades nos anos seguintes, pois as inundações crescentes e os cursos mutantes dos rios tornaram insustentável a situação das cidades nas planícies. Há 20.000 anos, os ancestrais dos chineses haviam construído uma dúzia de grandes centros de ensinamento e cultura primitiva, especialmente ao longo do Rio Amarelo e do Yangtze. Esses centros começaram logo a se reforçarem com a chegada de uma corrente firme de povos mistos superiores vindos do Xinjiang e do Tibete. A migração do Tibete para o Vale do Yangtze não foi tão extensiva como no norte, nem os centros tibetanos foram tão avançados como aqueles da bacia do Tarim, mas ambos os movimentos tinham uma certa quantidade de sangue andita no lado oriental das colônias ribeirinhas. A superioridade da antiga raça amarela era dividida a 4 grandes fatores. 1. Genético. Diferentemente dos seus primos azuis na Europa, as raças vermelha e amarela haviam escapado grandemente da mistura com linhagens humanas degradadas. Os chineses do norte, reforçados já por quantidades pequenas das estirpes superiores vermelhas e andônicas, iriam em breve beneficiar-se de um considerável influxo de sangue andita. Os chineses do sul não tiveram tanto sucesso nesse sentido e padeciam, já havia muito, da absorção da raça verde, enquanto mais tarde iriam ser ainda mais enfraquecidos pela infiltração das multidões dos povos inferiores expulsos da Índia pela invasão dravidiano-andita. Existe hoje, na China, uma diferença definida entre as raças do norte e do sul. 2. Social. A raça amarela aprendeu logo o valor da paz entre si mesmos. O pacifismo interno contribuiu muito para o crescimento demográfico, bem como para assegurar a disseminação da sua civilização entre muitos milhões de indivíduos. Entre 25.000 e 5.000 a.C., a mais densa massa de civilização em Urântia encontrava-se na China Central e do Norte. O homem amarelo foi o primeiro a realizar a solidariedade racial, o primeiro a alcançar uma civilização social, cultural e política em larga escala. Os chineses de 15.000 a.C. eram militaristas agressivos. Eles não se haviam enfraquecido devido a uma reverência excessiva ao passado. Formavam um corpo compacto de pouco menos de 12 milhões de homens que falavam a mesma língua. Nessa época, eles construíram uma verdadeira nação muito mais unida e homogênea do que as uniões políticas de tempos históricos. 3. Espiritual. Durante a era das migrações anditas, os chineses estavam entre os povos mais espirituais da Terra. Uma longa adesão à adoração da verdade única, proclamada por Singleton, manteve-os à frente da maioria das outras raças. O estímulo de uma religião desenvolvida e avançada muitas vezes é um fator decisivo no desenvolvimento cultural. À medida que a Índia definhava, a China ia à frente, sob o estímulo revigorante de uma religião para a qual a verdade era colocada em um relicário como se fora a deidade suprema. Essa adoração da verdade provocou uma pesquisa e uma investigação destemida das leis da natureza e dos potenciais da humanidade. Os chineses de 6.000 anos atrás eram, outros sim, estudantes ardosos e empenhados na sua busca da verdade.
4. Geográfico. A China é protegida pelas montanhas a oeste e pelo Oceano Pacífico a leste. Apenas ao norte fica aberto o caminho para a invasão e, desde a época do Homem Vermelho até a vinda dos descendentes posteriores dos Anditas, o norte não foi ocupado por nenhuma raça agressiva. E não fora a barreira das montanhas e mais tarde o declínio da sua cultura espiritual, a raça amarela teria atraído para si, sem dúvida, a maior parte das migrações anditas que foram para o Turquestão e teria inquestionável e rapidamente dominado a civilização do mundo. 7. Os anditas entram na China. Há cerca de 15.000 anos, os anditas, em número considerável, atravessaram a garganta de Chital e espalharam-se pelo vale superior do Rio Amarelo, entre as colônias chinesas de Kansu. E, em breve, penetraram na direção leste no Honan, onde estavam situadas as colônias de maior progresso. Essa infiltração do oeste era meio andonita e meio andita. Os centros de cultura do norte, ao longo do Rio Amarelo, haviam sempre sido mais desenvolvidos que as colônias do sul, no Yangtze. Dentro de poucos milhares de anos depois da chegada, mesmo em pequenos números, desses mortais superiores, as colônias ao longo do Rio Amarelo haviam se distanciado das aldeias Yangtze e alcançado uma posição avançada sobre os seus irmãos do sul, a qual foi mantida desde então. Não é que houvesse tantos anditas, nem que a sua cultura fosse tão superior, mas a miscigenação deles produziu uma raça mais versátil. Os chineses do norte receberam uma quantidade suficiente de sangue andita para estimular moderadamente suas mentes inatamente dotadas, mas não tanto que as inflamasse com a curiosidade exploradora tão características das raças brancas do norte. Essa infusão mais limitada de herança andita foi menos perturbadora da estabilidade inata do tipo Sanjiki. As ondas posteriores de anditas trouxeram com eles alguns dos avanços culturais da Mesopotâmia. Isso é especialmente verdadeiro a respeito das últimas ondas de migração vindas do Ocidente. Eles melhoraram em muito as práticas econômicas e educacionais dos chineses do Norte. E, embora sua influência sobre a cultura religiosa da raça amarela haja sido pouco duradoura, os seus descendentes posteriores contribuíram muito para um despertar espiritual subsequente. As tradições anditas da beleza do Éden e da Dalamátia, contudo, influenciaram as tradições chinesas. As lendas chinesas primitivas situam a terra dos deuses no Ocidente. O povo chinês só começou a construir cidades e a engajar-se na manufatura depois de 10.000 a.C., posteriormente às alterações climáticas no Turquestão e à chegada dos últimos imigrantes anditas. A infusão desse novo sangue não acrescentou tanto à civilização do homem amarelo, mas estimulou um desenvolvimento posterior rápido das tendências latentes das raças chinesas superiores. De Honan a Shenzi, os potenciais de uma civilização avançada estavam dando frutos. A metalurgia e todas as artes da manufatura datam dessa época. As semelhanças entre alguns dos métodos primitivos chineses e mesopotâmios no cálculo do tempo, na astronomia e na administração do governo eram devidas às relações comerciais entre esses dois centros bastante distantes. Os mercadores chineses viajavam pelas rotas terrestres, atravessando o Turquestão e a Mesopotâmia, mesmo nos tempos dos Sumérios. E essas trocas não eram unilaterais, pois o Vale do Eufrates beneficiava-se consideravelmente delas, tanto quanto os povos das planícies do Ganges. Porém, as alterações climáticas e as invasões nômades do terceiro milênio a.C. reduziram grandemente o volume de comércio que passava pelas rotas de caravanas da Ásia Central. 8. A civilização chinesa posterior. Conquanto o Homem Vermelho haja sofrido excessivamente pelas guerras, não é de todo impróprio dizer que o desenvolvimento do Estado em meio aos chineses haja sido retardado pelo cuidado da sua conquista da Ásia.
Eles tinham um grande potencial de solidariedade racial que, no entanto, deixou de desenvolver-se apropriadamente por causa da ausência do estímulo contínuo da presença do perigo de agressão externa. Com a realização da conquista completa da Ásia Oriental, o antigo Estado militar gradualmente desintegrou-se. As guerras passadas foram esquecidas. Da luta épica com a raça vermelha, apenas perdurou a tradição vaga de uma disputa antiga com os povos arqueiros. Os chineses logo se voltaram para a agricultura, o que acentuou ainda mais as suas tendências pacíficas. Ao mesmo tempo, a população indicava uma relação homem-solo bem abaixo do ponto de saturação agrícola, e isso veio a contribuir ainda mais para a vida pacífica do país. A consciência de realizações do passado, um tanto reduzidas no presente, o conservadorismo de um povo, em sua maioria de agricultores, e uma vida familiar bem desenvolvida, deram nascimento à veneração dos ancestrais, culminando no costume de honrar os homens do passado quase até a adoração. Uma atitude bastante semelhante prevaleceu entre as raças brancas na Europa durante cerca de 500 anos depois da queda da civilização greco-romana. A crença e a adoração da verdade única, como ensinada por Singleton, nunca deixou de existir inteiramente. Mas, com o passar do tempo, a busca de uma verdade nova e mais elevada foi obscurecida pela tendência crescente de venerar aquilo que já fora estabelecido. Lentamente, o gênio da raça amarela desviou-se da busca do desconhecido e voltou-se para a preservação do conhecido. E essa é a razão para a estagnação daquela que havia sido a civilização que mais rapidamente progredira no mundo. Entre 4500 a.C., a reunificação política da raça amarela foi consumada, mas a união cultural dos centros dos rios Yangtze e Amarelo havia já sido efetuada. Essa reunificação política dos grupos tribais mais recentes não foi feita sem conflito, mas a estima que a sociedade tinha pela guerra permaneceu baixa. A adoração dos ancestrais, a multiplicação dos dialetos e nenhum apelo para a ação militar durante milhares e milhares de anos haviam tornado esse povo ultrapacífico. A despeito do fracasso em cumprir a promessa do desenvolvimento rápido até um estado avançado, a raça amarela avançou progressivamente para uma realização nas artes da civilização, sobretudo nos domínios da agricultura e da horticultura. Os problemas hidráulicos enfrentados pelos agricultores em Shenzi e Honan demandaram uma cooperação grupal para que fossem solucionados. Essa irrigação e as dificuldades para a conservação do solo contribuíram, em grande medida, para o desenvolvimento da interdependência dos grupos de agricultores com a consequente promoção da paz entre eles. Os desenvolvimentos precoces na escrita, junto com o estabelecimento de escolas, logo contribuíram para a disseminação do conhecimento em uma escala nunca antes igualada, mas a natureza enfadonha do sistema da escrita ideográfica colocou um limite numérico nas classes instruídas, a despeito do aparecimento, logo a seguir, da imprensa. Acima de tudo, o processo de padronização social e de dogmatização religioso-filosófica continuou crescente. O desenvolvimento religioso da veneração dos ancestrais tornou-se ainda mais complexo por um influxo de superstições envolvendo a natureza do culto, mas os vestígios prolongados de um conceito real de Deus ficaram preservados no culto imperial de Shang-Chi. A grande fraqueza da veneração dos ancestrais é que ela promove a filosofia do retrógrado. Por mais sábio que seja recolher a sabedoria do passado, é insano considerá-lo como uma fonte exclusiva de verdade. A verdade é relativa e está em expansão. Ela vive sempre no presente, alcançando uma nova expressão em cada geração de homens, e mesmo em cada vida humana. A grande força de uma veneração dos ancestrais é o valor que tal atitude dá à família. A estabilidade espantosa e a persistência da cultura chinesa
são uma consequência da preponderância da posição dada à família, pois a civilização é diretamente dependente de um funcionamento eficiente da família. E, na China, a família alcançou uma importância social e até mesmo um significado religioso que poucos povos atingiram. A devoção filial e a lealdade familiar exigidas no culto crescente dos ancestrais asseguraram a edificação de relações familiares superiores e de grupos familiares duradouros, o que facilitou a preservação da civilização por causa dos fatores que se seguem. 1. A conservação da propriedade e das riquezas. 2. A comunhão da experiência de mais de uma geração. 3. A educação eficiente das crianças nas artes e nas ciências do passado. 4. O desenvolvimento de um forte senso do dever, a elevação da moralidade e a ampliação da sensibilidade ética. O período formativo da civilização chinesa, iniciada com a vinda dos Anditas, continua até o grande despertar ético, moral e semi-religioso do sexto século a.C. E a tradição chinesa mantém um registro de lembrança do passado evolucionário, a transição da família matriarcal para a família patriarcal, o estabelecimento da agricultura, o desenvolvimento da arquitetura, a iniciação da indústria. Todas essas etapas são narradas sucessivamente. E essa história apresenta, com uma precisão maior do que qualquer outra narrativa semelhante, um quadro da ascensão magnífica de um povo superior desde os níveis da barbárie. Durante esse tempo, os chineses passaram de uma sociedade agrícola primitiva para uma organização social mais elevada, abrangendo as cidades, as manufaturas, a metalurgia, as trocas comerciais, o governo, a escrita, a matemática, a arte, a ciência e a imprensa. A civilização antiga da raça amarela perdurou assim através dos séculos. Já se passaram quase 40.000 anos desde que os primeiros avanços importantes foram feitos na cultura chinesa. E, embora tenha havido muitos retrocessos, a civilização dos filhos de Han está mais próxima de apresentar um quadro contínuo de progresso até o século XX. Os desenvolvimentos mecânico e religioso das raças brancas têm sido de ordem elevada, mas nunca ultrapassaram os chineses na lealdade familiar, na ética grupal, nem na moralidade pessoal. Essa cultura antiga contribuiu muito para a felicidade humana. Milhões de seres humanos têm vivido e morrido abençoados pelas suas realizações. Durante séculos, essa grande civilização descansou sobre os louros do passado, entretanto, está redespertando ainda agora para visualizar novamente as metas transcendentes da existência mortal, para retomar a luta incessante por um progresso sem fim. Apresentado por um arcanjo de Nebadon. Badon.